Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a aprendizagem e a família, né? Quando a gente pensa em processo de aprendizagem, a gente vincula sempre ao contexto pedagógico, mas esse processo de aprendizagem ele acontece em todos os contextos, né? Eu aprendo em todo momento da minha vida e na interação com o outro. E o processo de aprendizagem e a família ele está sempre vinculado, porque eu vou aprender a ser, né, a existir nas minhas primeiras relações, que é o contexto familiar. Quando a gente pensa em aprendizagem, a gente sempre vincula muito a aprendizagem à criança, né, ou adolescente, mas principalmente a criança pequena a gente sempre vincula ao processo de aprendizagem. Quando a gente pensa numa criança de 3 anos e que ela está aprendendo a ser uma criança de 3 anos, né? Ou quais os estímulos que ela está recebendo, como que ela deve se portar, o que ela já tem que dar conta, né? Então, tem toda uma expectativa frente a isso, que é depositado na criança, que a própria criança tem, né? E que constitui o processo de aprendizagem. Só que não é só a criança que aprende nesse contexto. Se a gente for pensar, as famílias também vão aprender, né, Vanessa? Por que aprender, né? A gente costuma sempre colocar muito para os pais assim, mesmo que eles tenham mais de um filho, que eles vão aprender a ser pais daquela criança. Ah, eu tenho meu filho, né, e eu já sei, né, eu tô bem com ele. Tá, mas você consegue ser pai daquela criança quando ela tinha 2 anos? E agora, hoje, quando ela tem 4? São outras necessidades, né? Você tem que ofertar como pai e mãe outras condições. E se a gente for pensar nesse contexto, a gente está colocando que esse processo de aprendizagem, né, da criança, que é contínuo, da família também é. Porque a família vai aprender a lidar com aquela criança, a interagir e a proporcionar para ela aquilo que ela precisa com a idade que ela tem, né? Então é um aprendizado constante. Sempre, né, Helena? E que bom que é nos oportunizado um momento com os nossos filhos, né, com as nossas crianças em casa, para que também seja um momento de observação, um momento de análise, um momento de partilha. Então, compartilhar desse momento de aprendizagem da criança com a família, os pais aprendendo juntos, a forma como ela se comporta frente a uma atividade escolar dada pela escola, pelo professor, a forma como ela articula esse pensamento, como ela aprendeu, de que forma ela conseguiu dar um resultado. E veja, olha que oportunidade única e maravilhosa, o pai poder observar tudo isso e fazer parte disso. Não é porque a criança tinha o contato escolar diário que o pai não participava dessa situação, mas ele ficava com o resultado disso, compartilhando momentos em doses menores. E hoje ele tem a oportunidade também de partilhar de todo o passo a passo, o que é muito importante. Porque nós, enquanto família, o que a gente imagina da criança? A gente imagina que vai ser muito difícil compartilhar um aprendizado online, mas nós precisamos nos adaptar, nós precisamos nos reinventar, né? E é muito comum nós ouvirmos também que mediante a crise a gente gera oportunidades. Então vamos nos oportunizar enquanto pai, enquanto mãe, enquanto criança, crescer juntos. E esse momento de aprendizagem, ele deve ser um momento significativo para todos os membros da família, como a Helena já falou. Principalmente para a criança também, mas para o pai, para a mãe e para os irmãos, para quem compartilha desse ambiente também, porque é juntos que se fortalece e se passa segurança para que aquele aprendizado tomado se torne conhecimento e seja assimilado ao longo do tempo. E aí, se a gente está falando de oportunidade, né, Vanessa, a gente está falando também de respeitar o tempo. O que seria esse tempo? O tempo de aprender, né? Cada um tem um tempo de aprender. E eu tô falando, não é só de criança, né? A gente tá falando do adulto também. A professora no ambiente escolar, ela respeita o tempo de cada aluno e ela vai estabelecer a dinâmica de aula, esse tempo de aula, esse time do aprender, sentindo essa turma, né? No contexto ali do grupo, de como ela deve funcionar. Tem um aluno que aprende mais rápido, tem um aluno que aprende mais devagar, a gente tem que às vezes explorar meios diferentes para chegar nessa aprendizagem. Da mesma forma tem que acontecer em casa, né? Respeitar o seu tempo como pai, como indivíduo é importante. O que eu suporto, o que eu consigo fazer?
né? E tentar sempre fazer o melhor, mas respeitando os seus limites também, né? Respeitar também o limite da criança. Aí a gente volta na questão da rotina, né, Vanessa? Eu conseguir estabelecer aquela rotina com o meu filho é perceber os limites dele, o que é bom, o que não é, e o meu limite. A partir de eu conseguindo estabelecer essa rotina, entendendo, conhecendo esse meu filho e conhecendo também a mim como pai, como mãe, eu vou conseguir construir esse time de aprendizagem. E aí eu volto a dizer, não só da aprendizagem do contexto pedagógico, mas também do dia a dia, né, dos afazeres familiares, domésticos. Então, respeitar o seu tempo de aprender, de estar junto, de interagir, de proporcionar aquilo para a criança é muito importante. E se torna algo prazeroso para a criança, né, Helena? Ter os pais ao lado fazendo atividade, orientando, conversando, olhando nos olhos da criança, explorando aquele momento do aprender é muito importante, porque o estímulo ele também vem com a organização da rotina, com a organização da atividade, com o monitoramento familiar, e isso é somente enriquecer mais o seio familiar dentro das pessoas que se proporcionam, que vivem esse meio familiar. E encorajar a criança é grandioso pensar que hoje a criança ela pode compartilhar com o pai e a mãe extremamente tudo que ela está aprendendo, né? E essa rotina, essa adequação, esse vínculo, esse afeto, esse carinho, isso tudo está voltado para a família. E é importante que a família também colabore com esse processo, entendendo que a escola está à disposição, que a escola está aqui para acolher e auxiliar nesse processo que é muito importante nesse momento, mas que nós não podemos desistir porque o estímulo ele precisa ser contínuo. A valorização daquilo que a criança no tempo dela pode nos dar, ela precisa ser contínua, porque fazer o melhor não significa fazer tudo, mas dar o meu melhor naquilo que eu fiz, e com isso eu vejo quão produtivo eu fiz ou eu fui em determinada atividade. E será extremamente significante na vida dessa família, dessa criança e na vida dos pais.